Olá, tudo bem? Vou contar um caso que acontece de vez em quando comigo, aconteceu ontem também. É coisa recorrente que as pessoas têm dúvidas, né? Ontem eu fui visitar um casal, né? Uma pessoa para poder reformar, né? E a dúvida que ela tinha, primeiro é sempre a pergunta, né, clássica, quanto vai custar, né? E como eu sempre falo, quanto vai custar, e precisa de projeto, né? Mas antes disso, né, sempre precisa saber também o que é que a pessoa precisa, o que é que ela pretende. Né? A pessoa ontem, ela tinha dúvida se valeria a pena demolir e construir ou reformar. Cada situação tem que ser analisada separadamente, caso a caso. Não dá para a gente falar, é melhor demolir e construir, é melhor reformar, sem a gente analisar vários itens, vários pontos, várias situações, né, de acordo com a necessidade de cada um. No caso dela, era uma edificação antiga, bem antiga, que o alinhamento é na calçada, e ela tinha ali um tanto de área, o terreno é estreito e comprido, né? E o que eu falei para ela, a casa, apesar de ser velha, né, ela tem ela ocupa um determinado espaço dentro do terreno, né, do lote, e a partir do momento que a pessoa vai construir, a partir do momento que ela vai demolir e construir, ela precisa atender à legislação, a legislação que tiver em vigor. O que ocorre? Essas casas muito antigas, comparando, né, com a legislação atual, pelo posicionamento que a casa vai ficar no lote, pela nova legislação, pela quantidade do que pode ser construída, às vezes acontece de ocupar um espaço menor do que ela tem hoje. Então, ela queria construir até para ampliar, e no caso dela isso não seria possível, a não ser que ela fizesse em pavimentos, e aí começa a encarecer muito a obra. Nesse caso, como eu falei, precisa sempre se avaliar, né, a necessidade de cada um, o quanto quer investir, o quanto não quer, o que pretende, qual a função que vai ter aquele espaço. Então, não tem como responder essa pergunta assim, de imediato, sem a gente fazer essa avaliação prévia, né? Do qual a necessidade, qual a intenção, quanto se pretende gastar. Por exemplo, ela imaginou ali demolir e fazer uma construção em metálica, né? Com estrutura metálica, que ela tinha visto alguma referência e achou interessante. Sem dúvida é muito interessante. O problema é o valor, o preço do aço, por exemplo, ele é vendido por peso. Então, ele é muito mais caro que uma construção de alvenaria. Vale o investimento? Sim, em muitos casos vale o investimento, mas não seria o caso dela. Outra questão é que, analisando o lote dela, ela teria um espaço menor do que ela tem hoje. Então, já foi um ponto também desfavorável. Outra questão é se o espaço é de uso público, é necessário, obrigatoriamente, ter acessibilidade. E acessibilidade não é só rampa, é banheiros também. E banheiros de acessibilidade são grandes, porque eles têm dimensões mínimas para serem respeitadas e ser aprovado, né? O projeto não aprova se não tiver essas dimensões, com características específicas, que precisa ainda ter espaço de manobra, de cadeira, de cadeirante, enfim. Então, sempre analisar todo o contexto, analisar a legislação,
no caso aqui em Santos, né, a gente pode pedir para pesquisar, né, fazer uma prévia do que pode ser construído, por exemplo, né, o que o lote permite que pode ser construído, o que vai ser permitido de usar, o uso, né, se é comércio, serviço, que tipo de comércio, que tipo de serviço. Essa análise pode ser feita antes de começar a se fazer um projeto. Aliás, é aconselhável, eu aconselho que faça, né? Não só aqui em Santos, mas acredito que em muitos lugares, como São Paulo também, outras cidades, né, a gente pode fazer essa prévia análise de saber se realmente o que ela pretende construir é permitido para aquele local. Primeiro ponto, porque vai mapear a legislação, né, em termos de uso, em termos de ocupação, de quanto pode construir, do recurso. Né? No caso dela, o lote começava no início, né, do lote, sem o recuo. Hoje em dia isso não é mais permitido, então eu preciso ali de um recuo, dependendo do zoneamento, eu vou ter um valor de recuo, né? Geralmente, nesse caso dela, lote de 5, um recuo para 5 metros, só que eu preciso também respeitar uma taxa de ocupação, é o quanto a minha construção vai ocupar dentro daquele lote. E nesse quanto ela vai ocupar, eu estaria com um valor menor do que ela tem hoje. Então, é só para pontuar, né, essas coisas e pensar realmente que tem que se pensar em alternativas, porque nem sempre que a pessoa idealiza é possível, nem sempre que a pessoa está olhando, ouviu alguma referência, vai se conseguir fazer naquele caso, naquela situação. Então, tudo tem que ser visto, analisado, contextualizado, né? Colocar os pós e os contras, ver o que realmente vale a pena, o que não vale. Às vezes tem que abrir mão de alguma coisa para ter benefício de outra, enfim. Nunca dá para se bater o martelo logo de cara e dizer é isso ou não é isso, e nunca dá para se falar assim, é tanto que você vai gastar ou é tanto que você precisa investir. Sempre tem essa questão toda, né? E só dá para realmente saber quanto vai gastar com o projeto, e quanto vai gastar com o projeto, porque a gente vai mapear tudo que vai ser usado dentro do projeto, o serviço, tudo. Isso é um outro serviço à parte, né? Que a gente chama de estudo de viabilidade financeira, que é só depois que se tem um projeto, né? E esse estudo só pode ser feito com projeto, não tem como fazer isso sem projeto. E para ter um projeto, o projeto ele só faz nortear os desejos, as intenções que se pretende. O projeto ele apenas vai, vamos dizer assim, colocar, né, de forma para se executar todas essas ideias, todos esses questionamentos e desejos e vontade que possa ser atendida com as necessidades, né, todas elas funcionais, estética, enfim, né, é um conjunto de várias coisas que estão ali, né, que fazem parte de um projeto até a finalização do construído. Tá bom? Era isso que eu tinha para passar hoje, o recadinho, né, que muita gente sempre faz a mesma pergunta. E até a próxima. Valeu, muito obrigada.